Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Bem-vindo ao nosso estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Depois de 8 programas estudando o capítulo 17, hoje iniciaremos o estudo do capítulo 18. Mas, antes, quero esclarecer que apesar de termos dedicado 8 estudos à oração do Senhor, eles serviram apenas como uma introdução a esse magnífico capítulo do Evangelho de João. Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, a qual para muitos teólogos serve mais como um modelo de oração. Jesus baseou tudo o que disse nesta proposição. Seu Pai sabe tudo o que você precisa, mas você não sabe. Por isso devemos orar assim. E aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Para mim, o que faz o capítulo 17 de João tão especial é que nele é o Senhor quem está orando, aquele que realmente sabe tudo. Ele conhece a mente do Pai, sabe exatamente qual é a vontade do Pai e está sempre comprometido em fazer tudo o que agrada ao Pai. Esta oração de Jesus mostra que ele sabe tanto quanto o Pai e isto a torna tão profunda. Cada versículo, cada frase, cada expressão e cada palavra que Jesus fala são muito profundas e servem como aplicação para a nossa vida. Um grande teólogo que viveu e exerceu seu ministério 100 anos atrás disse que a oração que Jesus fez pelos 11 apóstolos e por sua igreja poderia ser resumida assim: Pai, derrama sobre eles todas as bênçãos que eles puderem receber. Faça-os conhecer toda a sua plenitude dentro daquilo que eles puderem compreender. Deixe-os experimentar toda a alegria que o Espírito Santo tem para lhes dar. E dê a eles, Senhor, a medida possível para toda criatura que vive em união com o Filho do teu amor, da tua força, do teu amor, da tua justiça. Acho que este resumo passa muito bem a ideia desta oração. Este teólogo foi Marcus Rainsford, que escreveu um livro da espessura de uma Bíblia sobre o capítulo 17 de João. Eu recomendo a leitura deste livro. Vou repetir, o autor é Marcus Rainsford. Como último comentário sobre esta oração, ele escreveu que a oração que Jesus fez pelos seus poderia ser assim interpretada: Pai, tudo que o poder de criação puder operar, tudo que o poder providencial pode operar, tudo que o poder regenerador puder operar, tudo que o poder da ressurreição puder operar, tudo que o poder da glória de Deus puder operar, opera neles. Esta foi a interpretação que Marcus Rainsford fez da oração que Jesus fez pelos seus discípulos no capítulo 17 de João. Agora vamos continuar o estudo do Evangelho de João, enfocando o capítulo 18. Daqui por diante, este livro é repleto de narrativas e por isso seremos mais rápidos. Não vamos gastar 8 programas com o capítulo 18 de João e depois com o 19, 20 e 21. Seremos breves, porque esta parte é muito narrativa e tem a ver com aquela hora a que Jesus se referiu na primeira parte da oração de João 17, quando ele disse: Pai, chegou a hora. E também no capítulo 12, lembram quando Jesus falou: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A partir do capítulo 18 até o 21, e talvez até o dia do Pentecostes, tudo que é narrado se refere à hora da qual Jesus falou. Esta narrativa mostra o cumprimento desta hora e por isso é muito, muito importante. Agora, no capítulo 18, falaremos sobre o julgamento de Jesus, a sua prisão e o seu julgamento ilegal. O capítulo 19 fala da sua crucificação e o 20 da sua ressurreição. Depois, o capítulo 21 é um pós-roteiro e enfoca principalmente Pedro. Pedro é um personagem bíblico que oferece uma fonte maravilhosa de estudo nos evangelhos. No capítulo 18, veremos que ele negou Jesus 3 vezes. Mas o capítulo 21 conta a confirmação deste grande líder. Creio que o estudo da vida de Pedro é um dos estudos biográficos mais importantes do Novo Testamento. Agora, vamos prosseguir com a leitura do capítulo 18. Acompanhe conosco. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival,
levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Há várias observações fascinantes a serem feitas sobre este primeiro parágrafo. Mais uma vez vamos recorrer às nossas perguntas. Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Faremos isto em cada parágrafo desta narrativa do Evangelho de João. Quem é Jesus no capítulo 18 de João? A preocupação maior de João ao relatar todos estes eventos sobre Jesus era apresentar para nós que Jesus é o único Filho de Deus enviado ao mundo para morrer na cruz pelos pecados do mundo, para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha vida eterna. Durante todo o tempo, este era o objetivo de João. João relata o poder sobrenatural de Jesus quando aqueles homens vieram para prendê-lo, acompanhados por um grande destacamento de soldados e oficiais. A Bíblia relata que um destacamento de soldados chegou para prender Jesus. A tradução revista e atualizada fala de uma escolta de soldados. Uma escolta de soldados naquela época significava um destacamento de uns 600 soldados. Mas, além destes 600 soldados, também subiram para prender Jesus a polícia do templo, ou oficiais do sumo sacerdote, e os representantes dos sacerdotes, e também representantes dos fariseus. Enfim, era uma multidão. Era costume dos romanos mandar um número grande de soldados, mesmo que fosse para prender apenas uma pessoa. Você se lembra do relato do livro de Atos, quando Paulo foi levado da prisão às 3 da manhã, escoltado pela costa, para Cesareia, na Palestina? Ele foi levado de Jerusalém para Cesareia porque havia um complô para matá-lo. Para esta escolta foram destacados 200 soldados, 200 lanceiros e 70 cavaleiros. Os romanos gostavam de ostentar, gostavam de exibir os seus músculos e suas espadas. Hoje exibem-se mísseis, não é mesmo? Por causa desta tradição romana e do relato bíblico, podemos concluir que foi enviado um grande destacamento para prender Jesus. Podia não ser uma escolta completa. Você pode perguntar, mas para que mandar tantos soldados para prender apenas uma pessoa? Talvez eles achassem que Jesus tentaria se esconder em algum lugar e que seria difícil encontrá-lo na escuridão da noite. Por isso eles foram com lanternas, tochas e armas. Talvez eles temessem alguma revolta ou qualquer tumulto. Eles foram preparados para tudo. Mas, nesse momento, João nos mostra toda a nobreza do caráter de Jesus. Todo esse destacamento não encontra Jesus se escondendo nem tentando escapar no meio da multidão ou da escuridão. Jesus se adianta à frente deles e pergunta, a quem vocês estão procurando? E eles responderam, a Jesus de Nazaré. E quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Talvez Jesus tenha respondido, sou eu, usando a palavra Jeová, que é mais uma definição da lista do eu sou de Jesus, como tantas que já vimos nesse Evangelho. O Evangelho de João está repleto de declarações eu sou de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Há muitas destas declarações de Jesus no Evangelho de João, e essa foi mais uma delas. Parece que no momento em que Jesus pronunciou as palavras sou eu ou Yahvé, o milagre aconteceu e os soldados caíram ao chão. João nos passa que Jesus
não foi levado, julgado e crucificado porque foi vencido por forças superiores. Os outros evangelhos relatam que Jesus poderia ter pedido ao Pai uma legião de anjos que viriam em sua defesa. Pois quem é Jesus nesta narrativa, hein? Ele é o grande Eu Sou. Ao mesmo tempo, ele também é o Jesus de Nazaré, a pessoa a quem eles estavam procurando. Este era o lado humano de Jesus. Mas ao dizer sou eu, Jesus manifestou o seu lado divino. Este é o lado da deidade de Jesus a qual nos referimos. Ele era totalmente Deus e totalmente homem. E aqui, no início deste parágrafo, ele é o Jesus de Nazaré. Esse é o seu lado humano. Nazaré não era o melhor lugar para se morar naqueles tempos. Mas quando Jesus diz sou eu, e os soldados caem ao chão, vemos que ele não é apenas totalmente um homem de um lugarzinho chamado Nazaré. Ele também é Deus. Novamente ele lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. E nesse momento João acrescenta o seu próprio comentário. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Jesus falou isso no capítulo 6 de João, versículo 39, e também na oração sacerdotal. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Isto se refere principalmente à salvação espiritual, mas aqui Jesus está se referindo também à preservação física. Jesus não queria que eles sofressem. Este é um cálice que ele queria tomar e que não queria que eles tomassem também. Por isso Jesus queria que eles saíssem. Infelizmente o nosso tempo já está acabando. Nós temos que interromper o nosso estudo no ponto mais alto desta passagem. Mas nós vamos continuar no próximo encontro com a palavra. Você é meu convidado especial. Prepare-se, esteja comigo e juntos vamos crescer um pouco mais espiritualmente. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.